Você conectado em flashscore.com.br, também através do nosso canal do YouTube. Seja muito bem-vindo a um pré-jogo internacional. Tem brasileiro em campo, tem italiano, tem o campeão da Libertadores 2023, tem o vice-campeão da Liga dos Campeões. Quem leva esse duelo? Inter de Milão e Fluminense. Você já chega deixando o seu like, comentando, compartilhando o nosso episódio. Muito obrigado pelo carinho e se inscreve também no nosso canal. E o aplicativo é de graça, é para você, é um presente. QR Code pintou no cantinho da tela, escaneou com a câmera do seu celular. E aí é muita informação na palma da sua mão. Lautaro Martinez contra Thiago Silva. Um dos duelos nesta segunda-feira em Charlotte. Quem vai levar esse grande duelo às 4 da tarde? Eduardo Gerac vai trazer informações e opinião também sobre esse confronto. Tudo bem, Edu? Olá, Fábio, um abraço a você, tudo tranquilo sim. Olha, é um jogo complexo, né, para o Fluminense, ainda mais se a gente analisar os jogos do Flu na fase de grupos. É verdade que o Flu começou dando enormes esperanças, né, para sua torcida diante do Dortmund, jogou muito bem, não conseguiu vencer, mas claro que foi um bom jogo, né, apesar do empate em 0-0. Agora, depois disso, né, o Fluminense deixou muito a desejar, né? Teve aquele jogo com susto, né, contra o San HD da Coreia do Sul, ganhou por 4-2, mas chegou até dentro do jogo a tomar uma virada, né? O que foi realmente meio que inexplicável. E contra o Mamelodi, aquele empate de 0-0. Tudo bem que era aquele jogo, né, Fábio? Era o último jogo, o jogo decisivo. O Fluminense não poderia perder, né? Porque se tivesse perdido, teria sido eliminado pelo Mamelodi. Aí chegou um momento da partida que o Fluminense ficou mais abraçado ali com o empate do que preocupado realmente em vencer o jogo. Agora, o Fluminense vai ter que jogar bola contra a Inter, né? Vai ter que jogar muito mais bola contra a Inter se quiser, claro, passar para as quartas de final da competição. E a gente tem até já os números aí da Inter para mostrar, né, Fábio? Porque está mais chamando atenção aí nessa equipe da Inter, e esses são os números de chutes no gol da Inter na última partida dela aí na fase de grupos, né? Que a Inter venceu o River Plate por 2-0. Então temos ali as duas bolinhas em vermelho, que são os 2 gols. Aí temos uma bolinha branca, que significa que o chute foi no gol. Aí, fora isso, só tem bolinha azul ali, ó, azul clara, né, no caso, que mostram ali 13 chutes, que 3 foram bloqueados e 10 foram para fora. E se a gente pegar toda a fase de grupos, todos os times de todos os grupos, a Inter é quem mais finaliza contra os adversários. Só que está finalizando muito para fora. É o time que mais chuta para fora também na competição. Tem essa idiosincrasia aí dos números da Inter. Agora, se começar a acertar o gol, vai ser complicado, claro, para o Fluminense. Lembrando sempre, né, que muito do volume ofensivo aí dessa equipe da Inter é gerado, né, pelas laterais, né? Tem o Dumfries, né, o neerlandês, que joga por um dos lados do campo, joga pela direita, e o Di Marco, que joga pela esquerda, né, que também apoia demais. Você tem muito cruzamento para o meio da área dos adversários. Então, o Fluminense vai ter que ficar ligadíssimo aí nessa jogada. Lembrando que o Fluminense tomou 2 gols contra o San de bolas cruzadas por baixo, né? Não foi nem cruzamento aéreo, foi cruzado por baixo. E claro que o Fluminense também vai ter que começar a olhar para frente, porque dos 3 jogos que ele atuou na fase de grupos, ele só fez gol em 1, né? Os 4 gols contra o San, porque depois disso foram 2 empates em 0-0. Ah, mas aí tem uma campanha que ganhou as mídias sociais, os grupos, que é o seguinte, hashtag #ChuteVeraldo. Porque o cara pega a bola e aí ele para, pensa o jogo, toca de lado, aí vai no Canóbio, que não tem a qualidade. O cara que é o chuta-chuta, com muita qualidade, é o Germancano. Mas a lesão que ele teve pré-Copa do Mundo ainda não o deixou no nível que nós estamos acostumados. Também não sei se a idade mais avançada dele está pesando. Fato é
que o Fluminense está sem essa referência de qualidade. Por isso que você disse, gastou o estoque em um jogo. Nos outros, e no último, com o Mamelodi, olha, o Fluminense tem que dar graças ao São Fábio a classificação, exato, porque o time africano teve chances claras de matar o jogo ainda no primeiro tempo, Edu. Thiago Silva não tinha jogado, né? É bom lembrar isso, né? Exatamente. Bom, e aí, diante de tudo isso que você descreveu muito bem sobre o ataque do Fluminense, quem tá caindo tudo nas costas do Arias, né? Que sem dúvida alguma foi o melhor jogador da fase de grupos no Fluminense. Até se a gente somar os 3 jogos do Flu, o Arias fez 1 gol, foram 9 finalizações, sendo 2 no alvo, deu 1 assistência, 8 passes decisivos, né, para deixar os companheiros na cara do gol, entre eles o EV, e 91% de acerto nos passes, né? Então, sem dúvida alguma, o Arias é o grande nome, né, do Fluminense nessa fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes. E, claro, vamos ver se ele consegue, né, repetir isso contra a Inter. A gente tem até aí o mapa de calor do Arias contra o Mamelodi Sundowns. Ele que joga mais, claro, pelo lado direito, mas dá para perceber, né, pelas bolinhas azuis, laranjas, melhor dizendo, e amarelas, que ele também se desloca, né, por todo o setor ofensivo da equipe do Fluminense. Então, sem dúvida, o jogo do Flu e contra a Inter não vai ser diferente, passa demais pelo John Arias. Eu tenho um amigo tricolor, Dr. Paulo Roberto Dabdab, que me mandou uma mensagem. Ele está lá nos Estados Unidos acompanhando a Copa, falou assim: Fabinho, eu não sei como é que o John Arias não está num grande clube europeu e acho que o Fluminense não vai segurá-lo depois dessa Copa do Mundo, porque ele joga demais. E é verdade. E aí ele contra-argumentou assim: eu não sei por que na seleção colombiana o maluco do treinador bota ele de volante às vezes. Cara, é desperdiçar muito talento, porque ele preenche o campo ofensivamente, dos lados, por dentro, quando o Ganso não joga principalmente. É um jogador, para mim, Edu, meio para frente, completo. Não, sem dúvida. E ele está no auge da carreira, né? O Arias está com 27 anos e, sem dúvida alguma, chama bastante atenção. Por que ele não é vendido? Porque ninguém vem comprá-lo da Europa. E, sem dúvida, também na seleção colombiana ele poderia render muito mais, né? Aí tem que ver com o treinador argentino lá que dirige a Colômbia. Mas, sem dúvida, o jogo do Flu vai ter que passar por ele, né? Então vamos ver como que o Renato vai montar essa equipe do Fluminense contra a Inter. Lembrando sempre, né, que o Thiago Silva teve um probleminha, mas tudo indica que vai para o jogo, só que precisa ver se ele vai estar 100%, porque ele, né, é o comandante do sistema defensivo do Fluminense, não só de forma individual, ele ainda está jogando demais, né, apesar já da idade avançada para um jogador de futebol. Agora, e ele é muito experiente, né? Numa partida dessa, ele tem jogos tanto pela seleção quanto pelo PSG, enfim, jogos gigantes como esse que vai ser, né? Um jogo importantíssimo aí para o Fluminense continuar aí caminhando na Copa do Mundo de Clubes da FIFA. Então, todo detalhe é importante num jogo como esse, né? Não dá para você descuidar de nada. E mesmo porque, do outro lado, né, como já dissemos, a Inter, claro, tem jogadores ali muito decisivos, né, como o Lautaro e outros também, que podem a qualquer momento decidir uma partida. Só alguns detalhes envolvendo o John Arias, para o torcedor que não lembra, e aí vale todo o mérito para o departamento de scout do Fluminense, que foi buscar essa jovem promessa lá no Independiente Santa Fé, na Colômbia, em 2021, e o Fluminense pagou apenas $600 mil, 3 milhões e 100 à época, para adquirir 50% dos direitos dele junto ao Patriotas. Ele estava vindo do Independente Santa Fé, mas os direitos pertencem ao Patriotas. E um levantamento feito indica que hoje o valor de mercado, pasmem, se 600 mil correspondia à metade, então, teoricamente, ele valia 1 milhão e 200. Hoje, ele vale 17 milhões de euros. É um jogador muito valorizado e contribui decisivamente para conquistas, sejam elas internacionais, como Recopa e Libertadores, as campanhas dentro de
do Mundial de Clubes, Copa do Brasil, Brasileiro, e o levantamento feito em premiação. Desde que ele chegou ao Fluminense, ele contribuiu com 480 milhões de reais em premiações, porque ele é decisivo. Investimento valeu a pena ou não, Edu? Não, valeu e valeu muito, né? Sem dúvida, ele claro, inclusive foi decisivo para a Libertadores do Flu, né? Um grande título que o Fluminense ganhou aí nos últimos anos. Então, sem dúvida, ele precisa estar bem, precisa estar atuando ali de uma forma solta, né? Que isso o Renato tem deixado ele um pouco mais solto. E claro que também tem o suporte da família, né? Que a gente tem visto várias imagens, né? Depois do jogo dele com a família lá nos Estados Unidos. Na verdade, isso está acontecendo em todos os clubes, né? Não só no Fluminense. Esse convívio muito próximo, né? Entre os jogadores e os familiares ali nos Estados Unidos. Uma curiosidade da Inter de Milão, que eu estava acompanhando, o armênio Mkhitaryan, ele tem passagem rápida pela base do São Paulo, lá no início da carreira, né? E se formou em 2 universidades, fala 6 idiomas. Quando ele tinha 13 anos, passou pela categoria de base do São Paulo. Durante um mês ele treinou e tal. É um bom jogador. Isso também tem uma ligação, né? E fala bem o português. Sim, é um bom jogador, né? Ele ali ao lado do Barella, né? O Barella que é outro pilar ali do meio-campo da Inter, sem dúvida, são jogadores que consolidam muito bem esse meio-campo da Inter, né? Que ali atrás ainda tem normalmente a Inter joga no 3-5-2, né? Sendo que esses 3 atrás o Darmian, o Acerbi e o Bastoni. O Bastoni que também, quando cisma de jogar bola, é um defensor implacável, né? Então, assim, vai ser um jogo complicado para o Fluminense, eu repito, mas dá jogo. Não é que a Inter já passou, pronto, e acabou, mas tem que fazer o jogo certo, né? Uma estratégia muito bem montada e, claro, essa coisa que esses jogos de mata-mata, né? Ou só de mata, no caso, né? Já que não tem jogo único. Já que não tem outra perna, qualquer coisinha, né? Pode descambar até para a favor também, né? Uma bola que é bem lançada, uma finalização que vai realmente no gol, né? Uma finalização na veia, isso tudo conta demais em jogos assim. Por mais que a gente goste aqui e a gente tenta analisar os números e tal, claro, futebol também é emoção e futebol também é muito questão mental, né? E numa partida como essa, por exemplo, uma expulsão boba ali, sei lá, aos 15 minutos do primeiro tempo, aí já muda tudo. Inclusive, só complementar aqui a informação do Mkhitaryan, falei, ele fala 6 idiomas, além do armênio e russo, seu país natal, ele fala inglês, alemão, o tempo que jogou na Bundesliga, e francês, que ele morou no país com a família. E se formou em 2 faculdades, Educação Física, na Armênia, e fez também Economia em São Petersburgo. Rapaz, é um jogador com cognitivo alto. Quando a gente fala isso, significa que há um entendimento muito melhor do esporte. O treinador passa a informação, ele é um líder dentro de campo. E é muito bom jogador. E a gente vai acompanhar nesse duelo com o Fluminense. Lautaro, Thiago Silva, Cano, John Arias. Exato. Ele que já está na Itália desde 2019, né? Porque ele jogou na Roma e aí desde 2022 está na Inter. Vai ser um grande jogo e nós vamos acompanhar aqui na Flash Score. Edu, um grande abraço, até a próxima, amigo. Valeu, Fábio, até mais. Valeu, obrigado a você também pela sua audiência. Estava conectado com a gente? Muito bom. É em flashscore.com.br ou pelo YouTube, não importa. É muita informação para você. E tem o nosso aplicativo. Pinta aqui o QR Code, sempre no cantinho, para você escanear e de graça ter informação na palma da sua mão. Copa do Mundo de Clubes? É aqui, na Flash Score. Tchau, tchau.